É um ponto do processo de escrita, de ser escritor ou escritor independente, que as pessoas pouco falam, que é o se vender. A necessidade que nós temos de, na ausência de uma editora, de toda uma estrutura que proporcione essa divulgação, você, quando entra nesse ofício, tem que se vender, se doar, aparecer, firmar o teu nome, dar o teu nome, botar a cara a jogo. Nesses tempos de redes sociais, desse que chamam de empreendedorismo social, que é você praticamente transformar a tua vida, os teus hobbies, os teus amores em conteúdo, mesmo as tuas tristezas e teus temores, as pessoas elas amam a possibilidade de viralizar, ser influencer, muitas das vezes a qualquer custo. Só que isso tem consequências muito sérias para a saúde mental e, por vezes, para que você transforme o teu hobby em um fardo. Eu estava vivenciando isso. Nas últimas semanas, eu refleti muito sobre, afinal de contas, o que é que eu estou fazendo? Se vale a pena ficar me doando tanto nessa tentativa de firmar o meu nome, esse nome aí, Engo, né? Sempre nessa possibilidade do e se? E se der certo? E se eu vender muitos livros? E se finalmente eu puder viver da escrita? E se eu puder fazer com que isso aqui que eu ame finalmente me renda frutos e pague minhas contas? E nessa tentativa, acho que até meio desesperada, eu entrei em várias redes ao longo dos últimos anos para tentar fazer com que eu me tornasse um grande escritor conhecido e que as pessoas vissem o quanto toda a minha trajetória de 25 anos de escrita vale a pena e que eu posso sim ensinar as pessoas alguma coisa. E de fato eu posso. Só que aí é a questão do custo que eu falei. A que custo eu estava fazendo isso? A que custo você está disposto, está disposta a pegar todo o teu conhecimento e passar algumas horas para fazer um texto, para publicar em um local que às vezes vão te chicotear, te jogar pedras nessa tentativa que você quer de ficar conhecido, ser influencer e viver de alguma forma de tudo isso, de toda essa loucura digital que é o mundo atual. E já que isso aqui é praticamente um vídeo de desabafo, de confissão, eu creio que também tem uma questão da idade de todas as experiências que eu tive. Eu tô com 37 anos, então eu confesso que eu não tenho mais saco para algumas coisas. Eu não tenho mais saco para aguentar certas pessoas nas redes sociais que se escondem por trás de perfis genéricos, de nomes genéricos, de fotos de perfil que são genéricas e pensam que podem falar tudo e podem te apedrejar e te ignorar. Ou mesmo ficar reclamando, sabe? Sempre reclamando da escrita, de bloqueio de escrita. E aí quando você tenta ajudar falando sobre produção de roteiro, como fazer uma produção narrativa que seja mais forte, a pessoa vem cheia de emoção, sabe? De questões, que é muito da adolescência, tá? Me desculpa aí se você for adolescente ou uma adolescente, mas é algo que o Alvo Dumbledore sempre lembra lá em Harry Potter. Um jovem nunca vai saber o que é ser um velho, mas é dever dos velhos lembrar de quando eram jovens. Eu lembro da minha adolescência. Por mais que hoje em dia algumas coisas tenham mudado, mas certos sentimentos continuam, certas angústias, certas carências, certas vontades de fazer parte de um grupo e se descobrir integrante de um grupo. E dentro do ofício da escrita, tem toda uma questão que muitas pessoas elas não querem ter o trabalho inicial, que exige paciência, exige um constante processo de estudo para que você melhore na escrita. E hoje em dia, exatamente pelo que eu disse lá atrás, com esse surgimento desse empreendedorismo social, de que você pode, do dia para a noite, viralizar e ganhar dinheiro sendo influencer ou fazendo vídeos e tendo muitos seguidores, as pessoas não querem ter esse processo de amadurecimento que eu tanto ensino e falo e reflito. As pessoas não querem essa reflexão. E aí elas batem em mim. E eu estou cansado disso. E nesse ponto vem também as minhas experiências pessoais que me amadureceram muito cedo. Acho que eu nunca falei disso aqui no YouTube.
acho que nunca de forma tão explícita, mas eu sofri abuso quando tinha 10 anos. Com 13 anos, um cara tentou me afogar na piscina onde eu fazia natação, porque ele me viu olhando para o outro garoto e ele tentou me matar. Eu já caí de escada e eu fiz 8 cirurgias. Então, tudo isso e mais outras coisas, acho que até sérias, sabe? Me fazem ter um pensamento um pouco que se distingue do que são as redes sociais. Essa história de ficar toda hora se doando para criar conteúdo. Isso cansa. Eu tentei fazer isso e a principal consequência que eu tive foi que eu percebi que eu estava me afastando da escrita para tentar ser o ângulo legalzão das redes sociais. Eu não consegui, porque todo esse peso da idade, das experiências que eu tive, fazem com que esse meu lado mais sereno ele prevaleça. E eu noto, não sei se estou errado ou não, mas a minha percepção é que quando você é muito sereno, as pessoas te leem de uma forma meio equivocada, como se você quisesse pisar nelas, humilhar, dizendo que você tem tanta experiência, que você é mais sereno, que você talvez julgando até o modo como as pessoas lidam com as redes sociais, que não é o modo como eu lido com as redes sociais, né, de me manter mais afastado, não integrar tanto em certas trends, em certas coisas. E aí ficou essa balança esquisita, porque para você ser escritor independente, você precisa dessa divulgação. Eu não estou disposto a fazer isso. E aí nessas últimas semanas eu saí de várias redes, fui saindo gradualmente do Reddit, do Medium, do Scoob, do Substack. Eu tinha uma conta no Facebook, mas que eu só usava para ler algumas coisas assim do Wattpad, de publicações de escritores do Wattpad que ainda estão pelo Facebook, eu também excluí. Eu tô me cansando. Sim, eu me sinto assim, meio isolado, meio sozinho, porque às vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim, mas se eu tivesse, sabe, a tua experiência, esse monte de livro lançado, eu estaria divulgando, e fazendo, e acontecendo. Mas eu não sou esse cara. E por não ser esse cara, essa é a consequência de tentar ser um escritor independente nesses tempos de tanta exigência por visibilidade, que você transforma a tua vida em um grande espetáculo. E depois de tantas dores que eu vivenciei, sabe, de parada cardíaca, estupro, tentativa de afogamento, tantas outras coisas, como eu já citei, você nota que tem coisas muito mais importantes do que você ficar tentando performar algo que na verdade é uma performance vazia. E desculpa aí pelo desabafo, mas porque cansa.